Boa noite. Sexta-feira, 31 de março, e você vai ver que o Poder Legislativo defende a reativação do Parque Volmar Salton. Os vereadores têm sido procurados por grupos de esportes que desejam utilizar a área para construir pistas para treinos e competições. Vereadores reclamam do atendimento prestado pelo IML de Passo Fundo. 4 viaturas de funerárias aguardando a liberação de corpos de Passo Fundo e da região. Sabemos da demanda de trabalho, sabemos da correria, agora nós também sabemos que cada um tem a sua função e tem a sua responsabilidade. Líder do governo comenta a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas estações de bicicletas. Garantir que esse bem possa cada vez mais ser utilizado pelos passumonenses, ou seja, bem utilizado, e afastar deles aquelas pessoas que infelizmente veem trabalho no sentido contrário. A utilização do Parque Volmar Salton, conhecido como Parque da Ifrica, vem gerando debates há alguns anos. Na Câmara de Vereadores, os parlamentares querem reativar o local e, para isso, apontam algumas alternativas. O presidente da Câmara comentou uma das opções. Ele explicou que os vereadores têm sido procurados por grupos de esportes que desejam utilizar a área para construir pistas para treinos e competições. Um parque que está abandonado, está deixado de lado, tem um custo mensal ao município, entre luz, água e mais segurança. Então, desta forma, alguns vereadores novos também foram eleitos agora nessa legislatura, nos procuraram para nós tentar fazer um encaminhamento. Nós temos ali sinalizado que algumas entidades, como Jeep Clube, Fusca Clube, os trilheiros, têm o interesse de ter o domínio daquela área para poder então fazer os seus eventos anuais. Então, entre nós levarmos alguma proposta ao Executivo, a ideia foi chamarmos o Executivo, que esteve na reunião o doutor Adolfo Freitas, que é o procurador, o doutor Edson Nunes, que é o ex-vereador desta casa, mas que trata da interlocução entre o Executivo e o Legislativo, e também o secretário de Desenvolvimento Carlos Eduardo, Cadu. Onde nós podemos ali então ouvir o que eles pretendem fazer com aquela área. Foi nos colocado que a CISA já se manifestou que tem o interesse daquela área, um outro particular que trabalha com eventos de som também se manifestou, já oficializando esse pedido. Então a ideia nossa agora é fazer mais uma reunião, chamando todos esses órgãos, como os trilheiros, jipeiro, fusqueiro, da Associação do Fusca, então para dialogar com essas entidades e ver uma demanda deles. E aí depois nós sentarmos diretamente com o prefeito para ver o que o Executivo pretende fazer. O que nós não podemos deixar é que fique depreciado aquela baita estrutura. O vereador Matheus Vesp também participou da reunião. Para ele, a solução é fazer uma parceria entre o Executivo e empresas ou entidades. Eu sou a favor de que nós utilizemos todos os bens públicos de forma a fazer uma parceria público-privada, colocando a iniciativa privada como gestora dos recursos públicos, inclusive dos bens públicos. Por quê? Porque imaginar que o poder público, principalmente no momento de crise no qual nós vivemos, e Passo Fundo também passa por um momento de crise econômica, imaginar que o poder público vai ter recursos para gerir de modo satisfatório, principalmente empreendimentos culturais, é uma ingenuidade. Nós percebemos aí diversos entes federativos com dificuldade, inclusive para pagar a folha de servidores, que só imaginar aí vai existir um pouco de recurso para aplicar em outras áreas, maiormente no que diz respeito à cultura. Então eu acho que colocar a iniciativa privada, gerir por meio de concessões, é claro, patrimônio e bens públicos para fins de empreendimentos aí, que no caso, claro, da Ifrica poderiam ser utilizados para diversas demandas da cidade, movimento dos jipeiros em Passo Fundo, do motocross, pessoal que é ligado ao Fusca Clube, pessoal que é ligado ao artesanato, são áreas que não possuem um local específico para a prática das suas atividades, para poder usufruir com tranquilidade das suas atividades, e por isso eu acho que colocar à disposição dessas associações a Ifrica, ou mesmo a área que já foi intentada em momento anterior ser destinada às farmácias São João, que é ao lado, à frente do Parque Volmar Salton, também seriam locais viáveis para utilização por essas associações. É isso que nós estamos tentando colocar à disposição do Poder Executivo, como representantes das associações, das entidades da comunidade, colocando elas em contato com os bens que o Poder Executivo possui e as necessidades da comunidade. Quizá nós possamos aí fazer uma boa parceria e resolver um imbróglio que dura há muito tempo
que é a falta de área para a prática de diversos esportes, inclusive até esqueci de citar, mas saliento o arrancadão, em que os contribuintes pagam seus impostos, exigem um local específico para a prática das áreas, para a prática dos esportes. Nós perdemos aqui em Passo Fundo para outras cidades da região que têm locais específicos para isso. É inadmissível que uma cidade no porto de Passo Fundo não consiga contemplar essas associações, e eu tenho certeza que com um bom diálogo entre as associações e o Poder Executivo, tendo como interlocutor, é claro, a Câmara de Vereadores, nós conseguiremos um resultado favorável. O vereador Rudimar dos Santos é o autor de um projeto de lei que busca legalizar áreas para construção de moradias. A ideia é criar um programa de regularização fundiária de interesse social. A causa é, inclusive, uma das principais bandeiras defendidas pelo parlamentar. Ele destaca que durante os 4 anos de mandato vai priorizar a criação de políticas que defendam o acesso à moradia. Nossa bandeira é a regularização fundiária, aonde nós temos que defender essa bandeira, porque é o que mais necessita da nossa cidade, é onde a gente não tem, que nem eu digo assim, um projeto que regularize as nossas áreas, seja municipal, seja federal, seja particular. Então eu acho que esse nosso programa, ele vai atender essa comunidade, porque no meu gabinete ele recebo várias e várias pessoas. Agora esse projeto tem que ir para frente, porque nós temos só por ele para nós requerer o nosso documento, um documento que nós consiga um financiamento ou fazer qualquer tipo de financiamento em qualquer, seja estadual, federal, municipal. O comunista comenta que alguns locais preenchem os requisitos para a concessão da área, o que permitirá aos moradores ter direito a programas habitacionais para construção e reforma. Vai atender aquelas pessoas de baixa renda, classe média, pessoas que não têm essa documentação do seu terreno, que ninguém tem hoje em Passo Fundo. A maioria das pessoas eles não tem um documento. Aonde essas pessoas moram são áreas do município, são áreas particulares que foi doada há muito tempo para as pessoas que já não estão mais conosco aqui. Então essas áreas elas ficam assim, tu não consegue ligar uma água, tu não consegue ligar uma luz, tu não consegue um financiamento pela Caixa Federal. Então se tu não tiver uma escritura, um uso campeão, uma concessão de posse que o município dá nessas áreas que são do município. O projeto de lei já estava tramitando na casa, mas foi retirado pelo autor, que fez adequações. Eu tive passando na casa com o jurídico da casa, disse que aquele projeto é uma lei federal, que esse projeto já foi tirado, essa lei já não consta mais no projeto. Então eles me induziram a fazer esse programa habitacional, que venha a ser ao projeto de regularização fundiária, que esse projeto seria que não ia passar nas comissões, que não ia ser aprovado nas comissões, ia ser um parecer ao contrário da Procuradoria. Daí eles me disseram assim, vamos fazer um programa habitacional, fazer que o município faça, né, eu indicando para ele como Poder Legislativo, passando para o Executivo, esse programa habitacional. O prazo para pagar o IPVA 2017, com desconto máximo de 20,8%, terminou hoje. Já na segunda-feira, inicia o calendário de pagamento conforme o fim da placa do veículo. A data também é limite para a numeração de placas que terminam em 1. Para realizar a quitação do imposto, o proprietário deverá apresentar certificado de registro e licenciamento do veículo. Mais informações, acesse www.portaldetran.com.br. E depois do intervalo, você acompanha outras notícias do Parlamento Municipal. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos.
O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. A Agência Nacional de Energia Elétrica definiu os percentuais de redução das contas de luz para abril. O motivo é uma cobrança indevida realizada em meses anteriores. Na região de Passo Fundo, a conta ficará 10,89% mais barata. O desconto será de R$ 4,53 por cada 100 kWh. Nesta semana, os vereadores questionaram a qualidade do serviço prestado pelo Instituto Médico Legal de Passo Fundo. Em sessão plenária, o assunto foi tema dos pronunciamentos dos vereadores Saul Spinelli e Luiz Miguel Chais. Na tribuna, o vereador Saul Spinelli relatou o caso de um homem de 44 anos que no dia 26 de março faleceu em um acidente de trânsito. Além da perda, a família da vítima precisou suportar a dor de esperar horas pela liberação do corpo para o velório. Sidney Brito Nascimento, um homem que deveria pelo menos ter a dignidade que ele merecia na hora da morte, do velório, do sepultamento. Às 8 horas a família dele recebe esta notícia do seu falecimento. O corpo chega à capela às 18 horas, quase 10 horas depois do anúncio da sua morte no hospital. Lá na frente do ML, 4 viaturas de funerárias aguardando a liberação de corpos de Passo Fundo e da região. Sabemos da demanda de trabalho, sabemos da correria, agora nós também sabemos que cada um tem a sua função e tem a sua responsabilidade. O drama dos familiares de Sidney já foi vivido por outras pessoas na região. Conforme o parlamentar, o problema é que falta organização no Instituto Médico Legal. Nós tivemos no passado o Dr. Flávio Corb, que era o único médico legista para toda a região. Hoje temos um convênio com a UPF, governo do estado, para 5 médicos. E funciona dessa forma precária. E não foi somente o caso do Sidney de Brito Nascimento, que, repito, trabalhador, 44 anos, um homem que pagava os seus impostos e que merecia respeito nessa hora tão difícil para ele e para sua família. Ocorre que outras pessoas, inclusive crianças também que tinham falecido naquela manhã, passaram pelo mesmo sofrimento o dia inteiro. E não é a primeira vez, não é a primeira situação. O IML de Passo Fundo tem que se organizar. O Estado precariza os serviços públicos e depois defende a tal da terceirização. Luiz Miguel Chais é outro vereador que recebeu reclamações sobre o atendimento prestado pelo IML local. Na opinião dele, o serviço tem que ser humanizado, pois o momento é delicado para parentes e amigos das vítimas. Eu acho que a família perde um dos seus familiares de morte violenta e depois ela fica sofrendo horas e horas para a liberação do corpo do IML. Existem algumas normas, algumas regras que nós entendemos, até porque somos policiais e entendemos a situação. Agora, a forma deselegante, a forma arrogante com que os legistas de Passo Fundo estão tratando o ser humano é complicado. Por isso que a Câmara de Vereadores vai se movimentar, porque até então você não sabe a quem você se dirigir, para quem fazer uma reclamação. Nós não sabemos o que eles dizem, o que é lei, o que não é lei, porque está muito complicada a situação do IML em Passo Fundo. O Instituto Geral de Perícias também não está bem. É um assunto que nós estamos abordando. Nós iremos ao governador do estado, se for necessário, porque as pessoas merecem, no mínimo, ser tratado com o devido respeito. Os parlamentares entendem que situações de descaso precisam ser investigadas. Por isso, a Câmara Municipal, através da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, deve aprofundar o debate sobre a realidade do IML. 8 horas da manhã,
o corpo chegar ao IML e ser liberado às 18 horas da tarde, não tem explicação. A comissão, presidida pelo nosso colega Fernando Rigon, está organizando uma pauta para nós discutirmos aqui na Câmara essa situação e, se for necessário, inclusive, iremos a Porto Alegre, na secretaria responsável, para que as providências sejam tomadas e que esta, que não foi a primeira vez, que seja a última. A Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos recebeu representantes da Recibela, que é responsável por separar de 2% a 3% do lixo produzido em Passo Fundo. Desde setembro do ano passado, a única esteira utilizada pela cooperativa está interditada. Com essa medida, o trabalho de reciclagem dos materiais está sendo prejudicado. Por isso, um pedido de ajuda foi feito aos parlamentares. Estamos pedindo ajuda, Porque, na verdade, temos sem trabalhar, trabalhando em cima do monte, onde o Ministério do Trabalho interditou, caso falta de condições de serviço. A comissão entendeu que, para começar a analisar essa questão, a necessidade da gente enviar um ofício ao Ministério Público do Trabalho, saber qual é que foi os encaminhamentos feitos e qual foram as soluções até agora. E também encaminhar um ofício à CODEPAS, que gerencia o aterro, para saber qual as providências foram tomadas. A partir disso, a comissão vai se inteirar melhor do assunto e vai verificar qual que serão as demandas, que são os encaminhamentos que serão feitos. Era 25 cooperados, hoje temos 19 cooperados, com as condições que nós temos hoje trabalhando em cima do monte. Muito não aguentaram, aonde a gente trabalhando no sol, na chuva, aonde nós estávamos trabalhando na esteira, no limpo, hoje estamos trabalhando em cima do monte. Então, essas são as condições que nós temos hoje. A partir de abril, o sistema de bicicletas compartilhadas contará com câmeras de vídeo monitoramento para levar mais segurança aos usuários e diminuir os atos de vandalismo. Atualmente, Passo Fundo conta com 10 estações e mais de 20 mil pessoas cadastradas. O líder do governo, o vereador Alex Necker, comentou a importância das câmeras. O Passo Fundo apresentou uma política pública de mobilidade urbana bastante interessante, algo que não era visto no interior do estado do Rio Grande do Sul. Até mesmo em cidades maiores que Passo Fundo, ainda não se avançou tanto como a cidade avançou. A disponibilização de uma rede de bicicletas compartilhadas mostrou ser uma política acertada. Não são poucos os passofundenses que utilizam as bicicletas no dia a dia. É por óbvio que nós ainda temos ações de degradação desse bem, ou seja, de mau uso, de pessoas que vão lá única e exclusivamente para danificar esse meio de transporte, que é bastante importante. Então, a decisão do Executivo Municipal de colocar câmeras de vídeo monitoramento nas estações de bicicletas visa garantir que esse bem possa cada vez mais ser utilizado pelos passofundenses, ou seja, bem utilizado, e afastar deles aquelas pessoas que infelizmente veem trabalho no sentido contrário, ou seja, danificam algo que é extremamente importante para quem usa. Neste fim de semana, inicia a temporada de 2017 do Esporte Clube Gaúcho. O Periquito vai disputar a terceirona do estadual com o objetivo de conquistar uma vaga para a divisão de acesso. O Gaúcho estreia domingo em casa na Arena BS Bills contra o Elite FC. O jogo inicia às 3 horas da tarde e o ingresso custa R$10. O Jornal da Câmara termina aqui. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.